Olá, muito bom dia. O sol está começando aqui agora a despontar. O dia está iniciando e nós aqui nos encontramos no nosso primeiro compromisso. É aquele encontro pessoal do Criador com a criatura, onde nós temos a oportunidade de ter esse contato espiritual com Ele, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar nesse primeiro encontro de abrir o nosso coração, colocar nas mãos do Senhor todos os nossos anseios, inquietações que nos incomodam nessa manhã e deixarmos que Ele nos abençoe e nos conduza no decorrer de todo o dia. Nesse encontro pessoal, a cada manhã nós saímos fortalecidos, revigorados, fortes para as lutas e as dificuldades que poderão se deparar no decorrer desse dia. E com a nossa fé renovada no Senhor, na certeza que Ele vai nos acompanhar em todas as circunstâncias da nossa trajetória. Para esse momento, quero deixar com você nesse instante a palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 85, verso 7, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia e concede-nos a Tua salvação. Salmo, capítulo 87, o verso 5. Nessa manhã, nós clamamos a Deus pela sua misericórdia. A palavra mesmo nos diz a cada dia que as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. E queremos ter a certeza sempre da esperança da salvação em Jesus Cristo. Nesse canal aqui você encontra um capítulo da palavra de Deus a cada dia. E nessa manhã nós iremos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, o verso 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. E jamais se esqueça que a justiça de Deus ela é extremamente maior do que a justiça que existe sobre a face dessa terra. É a razão pela qual a cada dia nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos colocarmos nas suas mãos e suplicarmos que nós possamos a cada dia sermos abençoados por Ele. Deus, Ele é o Criador, Ele é o legislador de todas as leis. As suas orientações vão muito além das orientações que nós encontramos aqui nesse mundo. O capítulo 16, que é o capítulo em estudo nessa manhã, se refere aos animais que eram oferecidos para Deus. Para Deus, nós só podemos oferecer o que nós temos que melhor. É presunçoso oferecer para Deus alguma coisa que custou muito barato ou não tenha tido nenhum valor. Para Deus sempre tem que ser o melhor. Os animais que eram oferecidos no santuário, alguém que levava como sendo a sua oferta, apontava para Jesus Cristo, apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue derramado sobre o altar representava e apontava para o futuro, o Cordeiro de Deus morrendo na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Portanto, todos os animais que eram oferecidos no santuário havia realmente um significado, uma representatividade e apontava para o futuro a morte de Jesus Cristo. Eis a razão deles serem perfeitos. Porque o sacrifício de Cristo, de fato, pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Somente Ele é perfeito em todas as áreas da sua vida. Portanto, todos os animais deveriam também serem perfeitos, porque apontavam e representavam a pessoa de Jesus Cristo. Somente o melhor deve ser colocado diante de Deus. Oferecer para Deus algo que não seja o melhor é desonrar o nome do Senhor. O capítulo 17 do livro de Deuteronômio, do verso 2 ao verso 7, as orientações que foram dadas por Moisés, Deus permitiu e pediu para que Moisés pudesse orientar o seu povo, era com respeito à adoração dos astros celestes. Deus não queria que o seu povo adorasse o sol, porque o sol foi algo criado por Deus, mas os povos semíticos que viviam naquele período ao redor da nação de Israel, eles adoravam o sol, adoravam as estrelas, a lua e as outras constelações que estavam no céu. Mas nesse momento Deus estava sendo específico que eles não poderiam seguir as mesmas práticas dos outros povos que estavam ao redor do seu povo. Adorar aos astros celestiais aborrecia o Senhor. E Deus queria que, de fato, quem se curvasse diante destes astros pagasse com a sua própria vida. Deus decretou pena de morte
para toda pessoa que desobedecesse às suas ordens. Deus não esperava que aquelas pessoas que estivessem envolvidas com a idolatria fossem recuperadas, mas pagassem com a sua própria vida, com o objetivo de impedir que se propagasse dentro do seu povo, que outras pessoas pudessem seguir nessas mesmas práticas. Uma das razões pelas quais Deus permitiu que se multiplicasse o número de líderes e juízes dentro do povo de Deus era para que eles tivessem nas mãos autoridade para julgar as pessoas que desobedecessem às suas ordens. Deus conhecia o coração do seu povo e sabia perfeitamente que o seu povo era tendencioso a desobedecer o que ele estava determinando. Por isso que ele também pediu que se multiplicasse o número de líderes para que eles pudessem dar atenção, pastorear, cuidar do seu povo para que vivesse uma vida de obediência aos seus ensinamentos. Deuteronômio capítulo 17, o verso 6, há uma preocupação no coração de Moisés, em que surgisse falsas testemunhas para poder declarar que alguém estava vivendo uma prática da idolatria. E só se poderia acusar alguém com 2 ou 3 testemunhas. Não poderia apenas uma única pessoa acusar uma outra dizendo que ela estava envolvida com práticas de idolatria. Mas o próprio fato de alguém levantar um falso testemunho contra alguém, ele incorria no risco de também ser apedrejado. Tanto aquele que estava envolvido na prática da idolatria perdia a sua vida, como aquele também que, se por algum momento acusasse falsamente alguém de seguir as práticas da idolatria, poderia ser apedrejado também. Deuteronômio capítulo 17, o verso 7. Quando alguém que era testemunha de um caso de idolatria, ele que estava convicto que a pessoa que estava envolvida na idolatria fosse então condenada, ele deveria ser o primeiro a jogar a primeira pedra. Se ele não tivesse coragem ou disposição para atirar a primeira pedra, era uma prova clara que era uma pessoa que tinha levantado um falso testemunho. Portanto, se ele acusasse alguém, ele teria que ter nas mãos a primeira pedra para poder atirar contra aquele que ele estava acusando. Era dessa forma que acontecia a justiça dentro da nação de Israel. Existiam tribunais que estavam espalhados por todas as tribos, espalhados pela terra, dentro do território da nação de Israel. Mas havia um tribunal superior que ficava dentro do santuário terrestre. Era dali que, de fato, os casos mais difíceis eram julgados. O próprio Deus poderia ser consultado para dar o veredito final. Esses tribunais regionais, eles julgavam casos de homicídios. E nesses julgamentos se dava o veredito se a morte tinha sido premeditada ou tinha sido acidental. Deuteronômio capítulo 17, o verso 13, havia um objetivo pelo qual Deus pedia que fosse dessa forma. Deus queria que a autoridade fosse estabelecida. Deus queria que todas as pessoas entendessem que não era permitido fazer o que bem quisesse, mas deveriam se submeter à autoridade superior. Eles deveriam respeitar a vida de um outro ser humano. Deus queria que cada pessoa pudesse ter um cuidado de si mesmo, mas também pudesse respeitar ao seu próximo. Vivendo dessa forma, haveria justiça dentro da nação de Israel. Como outros povos naquele período tinham o seu próprio rei, nós podemos ver que caminharia com o objetivo de também a nação de Israel suplicar e pedir a Deus que ele também estabelecesse um rei entre o seu povo. Deuteronômio capítulo 17, o verso 16, as orientações de Deus era que eles não multiplicassem os seus cavalos. Uma nação que possuía muitos cavalos, eles estavam confiando no poder dos cavalos para a guerra. E Deus queria que o seu povo dependesse exclusivamente dele. Deus esperava que a nação de Israel reconhecesse que o seu comandante tinha poder nas mãos para defendê-lo de todos os inimigos que estavam ao seu redor. As maiores dificuldades que a nação de Israel pudesse enfrentar, Deus queria que o seu povo pudesse depender exclusivamente dele, que ele mesmo iria lutar as batalhas do seu povo. E era por isso que Deus estava pedindo que eles não deveriam acumular para si cavalos. Mas quando nós olhamos para o futuro da nação de Israel, nós vemos que Salomão desobedeceu a essa ordem divina. E mais, não somente acumulou muitos cavalos, como também ele acumulou mais de 700 mulheres. Isso fez com que a nação de Israel fosse degradando espiritualmente. É a razão pela qual a nação de Israel no futuro foi vencida, porque eles deixaram de seguir o que Deus estava pedindo para que pudesse ser feito.
Deuteronômio capítulo 17, o verso 17, Deus estava orientando a nação de Israel que não acumulasse para si muito ouro. Não é que Deus tem algo contra os ricos, pelo contrário, Deus ama todas as classes de pessoas. Deus ama os ricos, Deus ama também os pobres. Mas quando alguém coloca Deus em segundo plano e a sua riqueza acaba ocupando o primeiro lugar, aí sim acaba sendo um estorvo para o avanço, para o crescimento cristão. E Deus estava impedindo que isso pudesse acontecer. Deus não queria que o rei ou que alguém dentro da nação de Israel colocasse o ouro, ou a prata ou a riqueza acima do Senhor. E Deus então estava pedindo que eles não acumulassem muito ouro e que pudesse viver uma vida igualitária com todas as classes dentro da nação de Israel, ajudando aqueles que eram mais necessitados. Deuteronômio capítulo 17, o verso 18, Deus estava pedindo para que a nação de Israel escrevesse para si um translado. Eles deveriam ter uma cópia de todas aquelas orientações. Cada israelita deveria ter dentro da sua casa uma cópia da palavra de Deus. Veja que naquele período Deus já queria que o seu povo se levantasse pela manhã ou no decorrer do dia dedicasse um tempo para estudar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. As gerações futuras só poderiam de fato confiar e crer no que tinha acontecido no passado se ele estivesse nas mãos ou se os seus pais ou os patriarcas relembrassem e comunicassem a eles como é que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, os livrou com mão poderosa. Por isso que Deus estava pedindo que a palavra de Deus fosse escrita para que cada israelita tivesse na sua casa, e os líderes deveriam também ter uma cópia para que pudesse estudar e meditar no que de fato Deus tinha realizado pelo seu povo. Deuteronômio capítulo 17, o verso 20, as orientações finais do capítulo são para o monarca, para o rei. Ele não poderia se colocar acima das leis de Deus. Ele deveria de fato ensinar ao povo o que Deus estava pedindo, mas ele também não poderia menosprezar a palavra do Senhor. Deus queria estar no seu devido lugar. O rei, o juiz, o monarca tinha nas mãos uma responsabilidade de representar o Senhor aqui nessa terra. Ele, de fato, deveria ser um representante de Deus, comunicar as verdades do Senhor. Ele sim tinha a responsabilidade de liderar, mas, acima de tudo, ele deveria ensinar o povo o caminho da salvação, o que Deus esperava que eles pudessem fazer. Por isso que Deus estava pedindo que ele deveria ser fidedigno a tudo aquilo que Deus queria que o seu povo pudesse obedecer. Meu amigo, nessa manhã, ao nós concluirmos o capítulo 17 do livro de Deuteronômio, nós chegamos à seguinte conclusão: somente alguém que esteja verdadeiramente convertido pode viver de acordo com o que o Senhor sonha para que nós possamos viver. O monarca deveria ser o representante de Deus, mas a nação de Israel também deveria ter a obrigação de viver uma vida de fidelidade a Deus, amar a palavra do Senhor, respeitar o que Deus estava dizendo e testemunhar para outros povos quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Jacó. Em nenhum momento Deus impediu que o seu povo pudesse viver uma vida abastarda, de ter riqueza, mas Deus queria também que aquelas pessoas que tivessem um poder maior nas mãos pudessem ajudar aqueles que eram necessitados dentro da sociedade da nação de Israel. Expressar condolências, amor para com aqueles que eram mais fracos, isso era viver o verdadeiro cristianismo. E é o que Deus espera nos dias em que nós estamos vivendo. Não há uma responsabilidade maior para o povo de Deus nos dias em que nós nos encontramos do que viver todas essas verdades que Deus pede para que nós possamos viver. Não há uma forma de expressarmos o verdadeiro cristianismo, não é apenas pregar, mas é de fato viver o Evangelho. Por isso que nessa manhã a única coisa que nós temos que fazer é viver uma vida de dependência do Senhor. Não deixarmos a palavra de Deus ficar empoeirada em nenhum momento. Ela precisa ser o nosso livro de cabeceira, ela precisa estar ao nosso lado a cada instante. Sendo alimentados da palavra do Senhor, o povo de Deus terá forças a cada dia para que possa vencer o adversário e viver de uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a nossa necessidade de vivermos uma vida dependente de Ti. Por favor, nos aceita, nos perdoa, transforma, molda o nosso coração, mantém o nosso nome escrito no livro da vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.